Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Juliana Oliveira, cujo nome é Até o Fim. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma meditação para cada dia do ano. E, obviamente, quando fazemos o nosso devocional, lendo a porção bíblica, o texto aqui apresentado, lógico, né? Isso vai nos exortar, inspirar e edificar a nossa vida espiritual. Logicamente, isso também vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como os irmãos sabem, eu não escrevi o texto, não ajudei a escrever. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. E sempre iniciamos com uma oração para que o Senhor possa nos abençoar, para que nós possamos compreender aquilo que é importante mesmo que a gente aprenda, tá bom? Então, vamos orar? Senhor nosso Deus, em Teu nome, pedimos que tenhas misericórdia de nós, que nos ensines aquilo que precisamos saber e que até o fim das nossas vidas estejamos disponíveis para servir. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto está em Êxodo. Nós vamos ler o capítulo 17. Leremos os versículos de 8 até ao 16. E diz assim, ó. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque, e eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas, tomando então a pedra, puseram-na debaixo dele para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga o Amaleque e seu povo ao fio de espada. Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isso para memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas e debaixo do céu. Depois, Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome: Adonai Nissi. O Eterno fez-me aqui um grande milagre. Porque ele declarou: porquanto Deus levantou sua bandeira de guerra e jurou sobre o seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Amém? Bom, então, irmãos, o nosso texto chama-se Até o Fim. E o versículo escolhido é o 12, que diz assim, ó: quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim, as mãos deles ficaram firmes até o pôr do sol. Ora, nesse texto que a gente acabou de ler, a gente vê que o povo de Israel estava numa situação bem complicada em relação ao povo amalequita, né? Então, eles estavam ali tentando vencer, mas não estava fácil, não. E quem estava comandando o exército era Josué, porque ele era o comandante do exército de Israel. E quem estava na retaguarda? Moisés, Arão e Hur. Eles subiram lá para o monte, eles não foram guerrear, eles subiram lá para o monte, certamente para orar, para interceder, né? E esse texto que a gente acabou de ler vai dizendo para a gente que as mãos de Moisés estavam levantadas e o povo de Deus, enquanto as mãos dele estavam levantadas, estava vencendo. Mas aí quando Moisés ficava cansado, ele baixava a mão, pronto, o povo começava a perder.
Levantava a mão, o povo de Israel começava a ganhar. Baixava a mão, o povo começava a perder. Bom, então o que que eles fizeram? Eles resolveram apoiar Moisés, né? Tanto Ur quanto Arão, para que ele mantivesse as mãos levantadas e assim a peleja, a batalha fosse vencida. Então você pode perceber que por esse texto que a gente acabou de ler, cada pessoa tem uma função e nenhuma delas é menos importante que a outra. E cada função dessa era importante para quê? Para que a guerra fosse vencida, para que o povo de Israel pudesse vencer a guerra. E qual que era a posição de cada um? O pessoal estava lá no fighting, lutando, né? Enfrentando os amalequitas. Moisés estava ali com as mãos erguidas. E Arão e Ur estavam o quê? Dando conforto para Moisés. E colocaram até uma pedra, né, embaixo dele, para quê? Para que ele pudesse sustentar as suas mãos. E isso nos dá um lindo exemplo de como é o reino de Deus. Cada um tem uma atribuição, como está em 1 Coríntios 2,5. Desculpa, 12,5. Diz assim, ó. Eu vou ler o 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E vou ler o 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, isso quer dizer o quê? Que cada um tem uma atribuição, cada um tem um jeito de ser, cada um tem um dom, cada um sabe fazer uma coisa de determinado jeito. Mas todos devem trabalhar para quem? Para o Senhor, para o reino de Deus, cujo objetivo vai ser sempre o de edificar a igreja. Não a igreja templo, mas a igreja de Jesus Cristo. Para isso, cada um tem que fazer aquilo que sabe fazer, cada um deve estar lá no seu posto, ocupando o seu lugar. Ora, à medida que nós vamos vivendo, né, a gente vai passando por um monte de mudança. Como eu sempre digo, né, as condições físicas de disposição que eu tinha antigamente, hoje são bem diferentes. Por quê? Porque o nosso corpo vai reagindo de forma diferente com o passar dos anos, né? A gente não tem a mesma disposição, o mesmo vigor. E assim, muitas coisas vão surgindo ao longo da vida. A gente tem filho, a gente tem responsabilidade de cuidar deles, enfim, de criá-los, ter uma família para cuidar. Então, cada um vai tendo as suas responsabilidades. O nosso tempo diminui, a disposição também, o cansaço aumenta. A gente, né, pessoas da minha idade começam na idade do condor, porque é condor aqui, condor ali. Enfim, tudo se altera, né? Não tem ninguém que fica jovem para sempre. Mas independente se você não é mais jovem, não tem nada a ver. Cada um vai servir no seu tempo. Se você é jovem, o tempo de servir é agora, com a disposição que você tem, com a força que você tem. E para nós que já somos idosos, nós também vamos servir com as condições que nós temos. Por quê? A gente não pode se privar de servir ao nosso Deus, mesmo que a vida esteja diferente, né? Ela não nos estacionou, só nos transformou em outras pessoas, de outro jeito, quer dizer, na mesma pessoa, mas de outro jeito. Então, às vezes você tá ali, ó, na frente da batalha, com as mãos erguidas, e às vezes você tá ali, segurando as mãos de alguém que tá fazendo a obra. E às vezes você tá lá, lutando. Então, meu irmão, meu amigo, minha amiga, minha irmã, não importa onde que você esteja, a tarefa que você esteja fazendo, se você acha que é mais importante ou menos importante, tem mais honra ou menos honra, não importa. O importante é que você esteja fazendo alguma coisa para o reino de Deus e algo que agrada o Senhor, algo, seja realizando algo do qual Deus planejou aquilo para você e quer que você faça. Então não fica se apegando. Porque eu já trabalhei muito em prol da igreja, já fiz muita coisa, né? Como aconteceu a maioria das pessoas que convivem comigo sabem que eu tenho um grupo de leitura da Bíblia em um ano, onde são publicados todos os dias
a porção bíblica para ler. Então, geralmente, quando chega o fim do ano, a gente vai convidando outras pessoas para que elas possam também ter esse desafio de ler a Bíblia toda num ano. E já aconteceu de eu convidar alguém para ler a Bíblia e a pessoa fala assim: ah, não, irmão, eu já li, não preciso não, viu? Oferece para outro porque eu já li a Bíblia. Então, às vezes a gente acha que já fez demais, já trabalhou demais, já leu demais, já orou demais, mas isso não é verdade, né? Nós temos que estar disponíveis para aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Então, meu irmão, minha irmã, não se apega não enquanto você já trabalhou para o reino de Deus, pois sempre, sempre há muito o que fazer. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Sempre haverá um lugar para você trabalhar no reino de Deus. O reino de Deus não para. Até que Jesus volte, nós temos que trabalhar em prol dele enquanto tivermos vida. Bom, eu vou terminar aqui, ó, deixando meu abraço de ar de urso, ó. Lembrando que para nós que desejamos trabalhar para o Senhor até o fim, de acordo com as forças que nós tivermos, para nós o abraço dá super mega certo. Quero também que, ó, vocês tenham em mente o versículo desse ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para ir, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim. Agora eu me despeço com a frase do ano, que é: não tema, independente do desafio, da dificuldade, do problema que você esteja enfrentando. Lembra, ó, você não precisa temer, porque Deus já está lá,